as proteínas. É um conteúdo novo, então tente olhar com calma esse material, mas a base dele é manter a parte visual do nosso vinho ok, engarrafado. Nós vamos conhecer essas moléculas que podem ficar insolúveis e o que fazer para que isso não ocorra. Então são as nossas cassis. A aula de hoje eu vou trabalhar com duas cassis. São as duas cassis mais raras de acontecer. Eu vou começar das mais raras e depois das obrigatórias. Ou seja, as mais raras muita gente nem se preocupa muito, não faz o teste, dificilmente ocorre. E as comuns, aí sim eu vou dizer quais são as comuns e vocês são obrigado a fazer o teste dela para que não ocorra essa precipitação. Só lembrando, digo, não é comum no Brasil. Tá? Não é comum no Brasil. A primeira é a cassiférrica. Eu digo que não é comum no Brasil, porque dependendo geralmente alguns solos da Europa que são muito ricos em ferro, ela é mais comum. Então, como já diz aqui o nome, cassiférrica, quer dizer o quê? Precipitou um composto de ferro. Então já tá no nome. Então a origem é o ferro. Da onde vem esse ferro em excesso? Então se precipitou, tinha demais. Da onde vem esse ferro em excesso? Pode vir da uva, não é muito falado. Do solo, no caso de um ambiente com muitos ferro no solo. E principalmente, por isso que ela é uma precipitação pouco comum. Principalmente, ela vem de utensílios de ferro. Por isso que é pouco comum, mas num passado não muito distante, se usava tanque de ferro. E às vezes não estava tão bem impermeabilizado com resina. Ficava vinho uma parte do tanque em contato com o ferro. E aí sim era mais comum esse tipo de absorver esse ferro do recipiente, ou da bomba, ou da mangueira, e esse ferro ir para o vinho, e no vinho, com o passar do tempo, ele ficar insolúvel. Então aqui é a origem, solo, biológico, e o que a gente mais tem é o equipamento, é o mais comum. Quando eu era estudante, eu fiz um vinho de prática enológica lá no antigo Cefet, e era um recipiente que tinha contato com ferro, e isso aconteceu comigo, deu uma cassiférrica numa prática que eu fiz. Foi didático, mas o vinho ficou bem ruim. Então nós temos o que aqui? A precipitação insolúvel do ferro. Na prática, vamos saber, nós temos aqui um limiar, nós temos uma concentração. Se tiver aqui mais do que 12 mg por litro de ferro no vinho, a chance de ocorrer essa precipitação é grande. E visualmente, como isso vai nos mostrar? Se realmente se reage com fosfatos, geralmente ocorre com vinhos brancos, a gente chama de cassi branca, fica meio esbranquiçado o vinho. Se esse ferro reage com tanino, forma um precipitado azulado, chama de cassi azul. E se ele reage com antocenina, forma um precipitado preto, um pozinho preto, parece carvão na taça. Então, são as três formas visuais do excesso de ferro. Fica insolúvel, reagir com o composto do vinho, ficando insolúvel, vai dar um precipitado, uma cor diferente, um branco, azul ou preto. Então, os fatores que vão influenciar, como a gente falou agora, é o teor de oxigênio no vinho, teor de ferro no vinho. Esse teor de ferro no vinho ele é principalmente dos equipamentos. E que reação é essa? Tá? Que reação é essa que forma esse composto? Nós temos principalmente no vinho o ferro mais 2, que é um ferro solúvel. Porém, com a oxidação, esse ferro mais 2 vira ferro mais 3, e esse ferro mais 3 aqui é o nosso ferro insolúvel. Por isso que tem outros fatores que influenciam. O oxigênio, a luminosidade, que são duas questões que aceleram a oxidação, e a temperatura
também favorece a oxidação. Por isso que é aquela questão que eu falei lá no início, que você olha o vinho e ele está bonito, límpido, porém ele está num tanque protegido de oxigênio, com SO2 corrigido, e aquele teor de ferro mais alto não foi ainda transformado em F mais 2 para F mais 3. E aí que vocês têm a falsa ilusão que o vinho de vocês está estável. Porém, se vocês não fizerem o teste, esse ferro mais 2, que seria um elemento potencialmente reativo, vai para a garrafa e na garrafa vai ficar exposto a oxigênio, a oxidação. O oxigênio, no caso da linha de engarrafamento, né? Oxida um pouco, vai para a de engarrafamento, vai ficar exposto à luz, ficar exposto à temperatura, e esse excesso de ferro mais 2, o excesso de ferro aqui, mais 2, pode virar mais 3, e esse mais 3 reagir com os compostos do vinho, criando as instabilizações. Então, pode ser que na hora ele fica tudo certo, tudo bonitinho, vocês não se atentem para a quantidade de ferro, e aí quando vai para a garrafa, ocorre a oxidação e ele aí vai tornar o vinho de vocês bem feio. Tá? Então aqui as reações que ocorrem. Como eu falei, ele está com bastante material, porque a ideia é vocês terem esse material para estudo, tá? Como base de material de pesquisa. Por isso estão as reações descritas, a reação aqui do como ocorre a formação do ferro mais 3, caso como ele reage. Se reagir com ácido orgânico não altera o vinho. E aqui tem as outras reações que vão formar as cores. Geralmente no vinho branco, caso da cassi branca, aqui é a reação dele. Outros fatores que vão alterar a presença de ácido cítrico. Então, sabe que o ácido cítrico ele complexa com o ferro, ele reage mais com o ferro. Presença de cobre aumenta essa reação de transformação de F2 para F3, por causa de cobre. Aqui uma tabela que mostra a faixa de pH, onde ocorre aqui a maior parte da formação do ferro mais 3, essa oxidação do 2 para o 3. Então, nessa faixa aqui de pH que compreende aqui o vinho. E aí vem as formas de determinar. Como é uma precipitação que está em desuso, eu acho que eu não conheço nenhuma vinícola brasileira que faça medição de concentração de ferro, especialmente as mais modernas, que só usam aço inox e plástico de uso alimentar. Então está em desuso, mas é importante vocês conhecerem ela, que pode, não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, onde é que vocês vão estar, e se o ambiente de vocês for muito rico em ferro, ou forem para algum país que tem problema de ferro no solo, ou numa vinícola que ainda usa equipamento com ferro, que não se atualizou. Mas a forma objetiva de saber quanto tem é mandar para laboratório específico, que faz uma espectrofometria de absorção atômica. É uma análise cara, né? É uma análise pouco típica de vinícola, que vai determinar a concentração desse ferro mais 2, e se já tiver uma quantidade mais alta desse ferro mais 2, já nos indica que ele pode virar, provavelmente vai virar ferro mais 3, que vai reagir ou com tanino ou com antocianina, ou com os compostos do vinho branco e dar a turbidez. Geralmente não se faz esse teste. O que pode se fazer, que não é comum, é um teste de estabilidade. É forçar uma situação propícia para que ocorra essa instabilidade na vinícola. E aí, se ocorrer, mostra que vai ocorrer depois com o cliente. Então, vocês têm que se antecipar e corrigir esse vinho. Então, qual que é o teste básico de estabilidade de ferro? Vocês pegam uma amostra de vinho, oxigenam com oxigênio puro, oxidam essa amostra, ou ar comprimido, ali, ou agitação, ou própria Erlenmeyer, ou seja, oxida bastante esse vinho, ou seja, tenta transformar todo o F mais 2 em F mais 3, e depois esse recipiente tem que ser de vidro branco e tal, com metade do volume, e arrolhar para favorecer a oxidação. E aí a temperatura ambiente
esse vinho vai turvar após 48 horas. Se ele não turvar após 48 horas, ou seja, a quantidade de ferro mais 2 que virou mais 3 não foi suficiente para formar uma partícula grande o suficiente para sair do estado coloidal para dispersão, ou seja, continuou solúvel. Então, o que esse teste força? Força que vocês transformem o ferro mais 2 em ferro mais 3. Transformado, ele vai se ligar com os outros compostos e vocês querem descobrir se ele estava em concentração suficiente para turvar o vinho de vocês. Se após 40 horas não ocorreu, tá ok. Não vai turvar depois na garrafa, vocês já criaram uma situação extrema de oxidação, transformaram todo o F2 em F3 e o vinho não turvou. E se turvou, a gente vai ver nos próximos slides o que fazer. Se vocês quiserem ter certeza que aquele precipitado, caso forme, é ácido férrico, pode fazer uma solução aqui de ácido clorídrico e ele vai solubilizar. Ele vai solubilizar. E também produz uma coloração vermelha quando coloca em ácido clorídrico. E a gente vem os tratamentos, e a gente vem as formas de pensar o tratamento. O mais comum é aqui a gente reduzir o teor de ferro no vinho. Então vocês fazem o teste e viram que turvou, tem muito ferro mais 2, que vai virar ferro mais 3 e vai dar a minha insolubilização. Então a gente tem compostos que vão se ligar a esse ferro, retirar esse ferro. Ou seja, eu vou fazer uma colagem, eu vou retirar o excesso de ferro do tanque, vai formar um precipitado no tanque, e passo para o tanque ao lado, retiro esse precipitado e eu retiro meu teor de ferro no tanque para evitar que ele insolubilize na garrafa com oxidação e comprometa meu vinho. Então a gente tem aqui principalmente esses compostos, essas colas que retiram o meu excesso de ferro no vinho, as sais, esse aqui hexametafosfato de sódio, ferrocianeto, resinas, pode trocar em carvão, caseína, ou próprio tanino com arejamento. Ou vocês podem usar a estratégia de antioxidante. Como para que ocorra a insolubilização do ferro, ele tem que ser oxidado, ou seja, tem que ir de mais 2 para mais 3. Se eu colocar o antioxidante, eu posso evitar que ocorra essa oxidação. Então, mesmo tendo mais ferro, o antioxidante não deixaria ele migrar de mais 2 para mais 3. Essa aqui é uma tática mais arriscada, porque tu nunca sabe quando vai ser consumido o vinho. Então esse antioxidante vai sendo gastado com o tempo na garrafa. Então quando for gastado, pode ser provavelmente que esse mais 2 vire mais 3 insolubilize. Então o mais comum é reduzir o teor de ferro no vinho. Outros tratamentos, então formar complexos. Aqui a gente vê um outro conceito, que é especialmente a questão de substâncias quelantes. Eu não sei se vocês já foram apresentados a isso, mas vamos tentar falar um pouquinho. Geralmente uma substância quelante, ela aprisiona a molécula. Ela aprisiona o ferro mais 3, isso o EDTA também faz isso. E aprisionando a molécula, ela impede, no caso do ferro mais 2, impede, essa molécula adicional impede que o ferro se ligue, se transforme. Deixa ele não reativo. Então são tratamentos que impedem a reação do ferro, impedem a sua transformação. E aqui o que eu já citei antes, são os protetores, no caso a goma arábica, que é um coloide que não deixa que o ferro mais 2, ou no caso o ferro mais 3, oxidando, se ligue com outro composto. No caso aqui nos protetores, ou coloides protetores, eu posso ter até a oxidação do ferro mais 2 em ferro mais 3. No caso aqui o mais 3. Porém, vou botar aqui a goma, ela não deixa que se ligue, exemplo, com o tanino. Não deixa. Impede essa ligação com o tanino e acaba tu tendo o composto, mas ele não conseguindo se ligar com os compostos para formar um composto maior e assim ocorrer a precipitação. Então aqui um resumo, depois desse falatório que eu estou fazendo aqui. Basicamente, nós temos na calciférrica uma precipitação do ferro mais 3 se ligando com tanino, com tocenina ou com ácidos,
formando precipitados brancos, pretos ou azuis. É uma oxidação através do ferro mais 2, que vira mais 3. Essa oxidação depende do oxigênio, por isso que o teste envolve uma oxidação abrupta do vinho em garrafa, para ver se forma F ferro mais 3 suficiente para insolubilizar. É dependente de altos teores de ferro, do ferro mais 2, e geralmente está associado a maquinário e recipiente. Então aqui é um quadro ilustrativo das reações. Então aqui o nosso F mais 2, dióxido fica F mais 3, louco para reagir. Então caso ele se ligue ali com compostos corados, pode formar aqui uma nossa classe negra, pode ele formar aqui classe branca, se for aqui com cálcio, potássio e proteína, geralmente vinho branco. Se for com ácido orgânico não tem alteração de cor. E nós temos aqui com o tanino, que é o azulado. Aqui essa foi uma foto que eu achei na internet de uma Cassiferri, só para entender, turvou, né? E depois vai acabar formando aqui no precipitado branco, né? Que se ligou com esses compostos, cálcio, potássio e mais proteína. Então aqui o excesso de F mais 3 se ligou com esses compostos, formou um composto maior, ou seja, quando estava no tanque estava bonitinho. Depois que oxidou, o F mais 2 aqui ficou F mais 3. Esse F mais 3 se ligou com cálcio e potássio, F mais 3, e aí formou um composto maior. Esse composto maior ficou insolúvel e formou o meu vinho. Tá? Então, importante do teste, mas de novo, gente, eu falei que ia começar com as precipitações mais atípicas. Então, via de regra, especialmente no Brasil, a gente está muito acostumado com aço inox aqui, então ninguém praticamente faz o teste de KCPR, por conta de não haver esse histórico de recorrência. Mas entendam o problema, e se acontecer, recorram que fazer uma vistoria, se na vinícola que vocês estiverem tem alguma coisa, uma bomba velha, um tanque velho, que possa estar transmitindo ferro em excesso para o vinho de vocês. Então, os tratamentos vão basear em reduzir esse teor de ferro no vinho, complexar esse ferro com uma molécula maior, ou proteger de complexação os nossos códigos protetores. No caso de complexar é formar aqui um quelante, aprisionar a molécula. Reduzir é retirar, e proteger é evitar que ele forme um composto maior. São os nossos colóides protetores. E aqui uma outra classe, a metálica, a classe cúprica. Então, junto com a férrica, são as duas muito raras de encontrar no Brasil. Muito raras. São as mais atípicas, mas eu vou falar para vocês delas também, que é importante conhecer. Como diz o próprio nome, é uma precipitação que envolve cobre. Vamos tratar aqui o nome, a precipitação de excesso de cobre. Então, da onde vai vir o nosso excesso de cobre? Principalmente em regiões com muito histórico de uso de cauda bordaleza no vinhedo, ou onde não se respeita a carência da cauda bordaleza. E aí você traz uma uva com muito excesso de cobre para a vinícola. Geralmente esse é o ponto principal. Para que ocorra essa insolubilização do cobre, ele tem que se ligar a um composto de enxofre. Então, é cobre mais enxofre que forma precipitado. É CuS. Então, vinhos com muito enxofre, né, ou com presença de enxofre. E essa reação é curiosa. Enquanto a classe férrica precisa de um ambiente oxidativo, no caso da classe cúprica é o ambiente redutor, é a falta de oxigênio que faz com que se libere ou que se favoreça a reação do cobre com o enxofre, formando o sulfeto de cobre, que é o nome dessa molécula, que é o nosso precipitado. Que é a substância que estava solúvel e ficou insolúvel. Então, o que é esse depósito? Ele tem uma corzinha castanho avermelhado, é a corzinha que vai formar no vinho de vocês, formado aqui pelo sulfeto de cobre principalmente.
Então aqui qual que é a referência se for fazer uma análise. Se aparecer, assim como o ferro só se faz isso quando aparece, não é preventivo por conta da pouca ocorrência. Porém, se há uma suspeita de que a turbidez do vinho, vocês não sabem o que está ocorrendo, vocês podem fazer uma análise de cobre no vinho. Se o vinho tiver uma concentração maior do que 1,2 gramas por litro de cobre, vai ocorrer a caça. Aqui já, de forma analítica, é possível saber se vai ocorrer essa precipitação com cobre. Precisa de proteínas para ocorrer a reação depois. E o ambiente redutor favorece a ligação do cobre com enxofre, é facilitado pela presença de SO2, mas principalmente se não tiver excesso de cobre, não tem a caça cúbrica. Então o básico é não ter muito cobre. E essa questão do que eu falei, excesso de cauda-bordaleza no solo, quando usa, e não respeitar a carência da cauda-bordaleza ou outro produto cúbrico, né, de defensivo agrícola. Então aqui uma formação básica dessa caça. Então, enquanto antes era a oxidação do ferro, aqui é a redução do cobre. Então cobre mais 2 aqui vai reagir com composto com hidrogênio, ficando cobre mais 1. Esse cobre mais 1, 6 cobre mais 1. Vai acontecer aqui a redução do dióxido de enxofre, 6 cobre mais 1, com mais hidrogênio, com mais CO2. Vai formar aqui 6 cobre mais 2. E esse compostinho aqui, de enxofre H2, e depois esse compostinho aqui, de enxofre mais o meu cobre mais 2, vai formar aqui o nosso sulfeto de cobre. E aí esse sulfeto de cobre vai flocular, ou seja, vai se ligar, especialmente com proteínas presentes no vinho, por isso que tem que ter, e formando um precipitado, aquele precipitado castanho avermelhado. Então, por isso é o excesso de cobre com presença de SO2, mas o principal, se não tivesse excesso de cobre, não tem essa reação toda, não tem quantidade suficiente do composto, do SCU, para formar o precipitado. Fixem, não é para não ter cobre, sempre vai ter um teor de cobre. O vinho é uma substância que pega os minerais do solo, então sempre uma concentração vai ter. Então é só ter uma concentração responsável, baixa, normal, habitual, que não vai ter quantidade suficiente do cobre para realizar essa reação na concentração que precisa para formar um composto insolúvel. Tá? Então aqui o outro mecanismo, bem menos comum, que é a redução do cobre mais 2 até o cobre metálico. Ele precipita sobre a forma coloidal e reduz, e a outra parte reduz o SO2 e o SH2, formando depois o nosso sulfeto de cobre, e aí flocula e precipita por ação de proteína. Essa forma é bem mais difícil. Tá? Assim como a calciférrica, se tu quer uma coisa exata ali, tu vai mandar para um laboratório e fazer uma espectrofometria de absorção atômica e vai determinar ali a concentração de cobre no vinho de vocês. Em função da concentração de cobre, por aquele valor que eu passei, vocês sabem se vai ou não ocorrer estabilização. E tem um teste, né? Assim como a calciférrica tem o teste da calcicúbrica. Então vocês pegam o vinho, colocam ali na garrafa de vinho branco, garrafa branca para visualizar, deixa rolhada, deitada sobre a luz solar indireta, fechadinho, e se ele se manter límpido durante uma semana, ou seja, ficar no ambiente redutivo por uma semana e não apresentar nenhum precipitado, ele castanho avermelhado, ele não vai, provavelmente não vai formar o precipitado e não vai turvar o vinho de vocês. Então, o que esse teste de trabalho? Você coloca esse vinho num ambiente redutor, que é engarrafado, com SO2, que é o tradicional, deixa ele guardado com a luz indireta.
vai acontecer as reações com o cobre, vai ali reduzir. E se não tiver a concentração suficiente de cobre para formar o precipitado, não vai formar. Vai continuar límpido o vinho de vocês. E ali tá ok. O vinho passou no teste de cobre. Se formar um precipitado vermelho ali acastanhado, opa, insolubilizou. Aí a gente já começa a ver se é cobre ou ferro. São as duas que formam essa cor. E novamente o tratamento, caso tenha esse excesso de cobre, forme precipitado. Então nós temos sempre os tipos de tratamento. O que reduz o teor de cobre no vinho de vocês. Então, são compostos que vão reagir com esse cobre, formar um composto maior. E esse composto maior agregado vai precipitar e vai retirar o excesso de cobre com uma trasfega depois do vinho de vocês. E existe os que bloqueiam a floculação, ou seja, impede que esse cobre reaja, fica bloqueando, ou seja, não deixa que esse nosso composto, o SCU, se ligue com proteína e forme um composto maior e insolubilize. É o que nós já falamos de coloide protetor. E os tratamentos quelantes, que o quelante é o que aprisiona a molécula, também não deixa que ela trabalhe. E aqui o adsorvente, que é o PVPP, que absorve esse cobre em excesso. Novamente, não é comum nem a cúprica nem a férrica. A cúprica ainda é menos comum que a férrica, mas entendam esse mecanismo de ação, entendam o teste e para poder depois fazer as medidas corretivas. Resumo, nós temos ali a redução do cobre mais 2 presente no vinho em cobre em SCU, sulfeto de cobre. Esse sulfeto de cobre reage com proteína, formando um precipitado castanho avermelhado. Basicamente, é um vinho com teor de cobre elevado, que reage com o enxofre e formando o nosso sulfeto de cobre. E esse sulfeto de cobre reagindo com proteína, precipita meu vinho. Lembrando que a gente sempre vai ter uma concentração mínima de cobre no vinho. A gente não quer que essa concentração seja alta o suficiente para formar excesso de sulfeto de cobre, e esse excesso de sulfeto de cobre reagir com proteína e melar visualmente o nosso vinho. Tá? Aqui já é mostrado antes. Lembrando que a gente quer no final, é isso. O que a gente quer no final é o nosso vinho mantendo a limpidez dele. Mantendo a limpidez. A gente sempre vai trabalhar nisso. E aí vem as pegadinhas, ele pode estar límpido no tanque, mas dependendo da condição ambiental, algumas reações que irão ocorrer podem tornar os compostos insolúveis. Gente, de novo, coloquei de novo esse slide e algo que tem que ficar além dessas duas casas é entender quando a gente fala de tamanho de molécula. Solução verdadeira, suspensão clássica e a nossa parte coloidal, nossa substância que nesse limbo, não é nem uma solução e nem está dispersa. Ou seja, ela pode, com o passar do tempo, um composto sair, e um exemplo bem banal, composto fenólico, uma catequina, um tanino. Vem aqui, daí se liga, fica um tanino polimérico, com 3 taninos, já foi para a suspensão coloidal. Daí se liga, quando o tanino chega ali a umas 15 moléculas, ele já vai estar uma suspensão tão grande, tão pesada, aumentou de tamanho e precipita. E os compostos do vinho têm essa dança de ou ser solução verdadeira, ou coloidal, ou clássica. A casse é quando uma precipitação, ou seja, quando um composto do vinho que ou estava em solução ou estava em forma coloidal, virou uma dispersão, virou uma suspensão aonde a gente não gostaria, que é na garrafa, que é na frente do consumidor. Então, na aula de hoje, a gente viu essa dispersão, essa suspensão com excesso de ferro e com excesso de cobre. Tá? Gente, obrigado pela atenção. Espero que essa aula não tenha sido muito confusa para vocês, que eu tenha conseguido passar da melhor forma possível esse conteúdo de insolubilizações. Vou deixar esse material de apoio no material para vocês darem uma lida novamente. Uma boa semana,
Um abraço a todos e bons estudos.